Nós hoje vamos começar uma série de estudos sobre cálculos trabalhistas. Eu vou ensinar o cálculo trabalhista e um por um, né? Vamos ensinar cálculo trabalhista um por um, a lógica de cada um. Depois desse ciclo de curso, eu vou ensinar a programar uma planilha de cálculo para você fazer quando precisar, tá bom? Então, é uma coisa simples, não é o fim do mundo. O Excel é uma necessidade do advogado, é bom que ele tenha, e ele faça os próprios cálculos. É muito bom ensinar para o juiz, mostrar para o juiz que você sabe fazer o cálculo. Então, vamos lá. Vamos começar pela coisa básica. Então, numa rescisão, a primeira coisa que se pensa é saldo de salário. Então, vamos falar um pouco sobre saldo de salário. O curso vai constar essas partes, né? Saldo de salário, 13º, férias, horas extras adicionais e o PJ Calc e depois a planilha, tá bom? Vamos lá. Saldo de salário é o resultado do salário do mês. Né? O que significa o quê? Você demitiu a pessoa foi demitida dia 10. Então você não coloca do dia 10 ele trabalhou 5 dias numa semana e mais uns 3, 4 dias na outra. Geralmente as pessoas contam os dias úteis, na verdade não, é dia completo, 10 dias. Mas ele só trabalhou 2 dias desses 10. Paga 10 dias e desconta as faltas dele. Então muita gente coloca o saldo de salário na rescisão, tá lá, o cara foi demitido dia 20, mas ele trabalhou 2, coloca 2, tá errado. Você paga os 20 e desconta os 18 que ele não trabalhou lá na parte de descontos. Segunda coisa importante no saldo de salário é uma coisa que quando a gente vai calcular, há muitos erros nesse sentido. É uma coisa que chama salário é diferente de remuneração. Remuneração é uma coisa diferente. O salário é o salário. De onde veio o salário? Bom, eu fui contratado, meu salário é R$1.000, então se eu trabalhar 30 dias eu recebo R$1.000. Mas e a remuneração? A remuneração eu recebo adicional insalubridade, eu recebo horas extras, tudo isso é somado ao salário e se torna remuneração. Eu vou mostrar um exemplo aqui de um lerite, de um contra-cheque da pessoa. Olha só, o salário da pessoa é aqui, ó, R$ 1.635,59. Já a remuneração está aqui embaixo, ó, porque somou adicional periculosidade, isso é remuneração. Sobre isso é calculado algumas coisas, entendeu? Mas, por exemplo, se ele teve falta no mês, olha o salário e contribuição. Geralmente o salário e contribuição é o salário mais hora extra, mais adicional periculosidade, e é sobre isso que o INSS, o fundo que ele tinha calculado. Mas esse cara, você vê que é diferente o valor que está aqui no proventos do salário do cálculo do INSS de fundo de garantia. Por quê? Porque ele teve falta. Então você vê que a remuneração é a soma e a equação desses números. Então, numa inicial, é importante analisar a remuneração. Por quê? Porque o salário do cara é uma coisa e tudo que ele recebe além do salário faz o salário se tornar remuneração. Então, por exemplo, a hora extra é calculada sobre o salário e o adicional periculosidade. O adicional periculosidade faz parte do cálculo do salário e do hora extra, mas ele não tira a falta justificada. Ou seja, perdão, parece complicado, mas não é. Não é. É uma questão de você observar que na inicial você deve lançar o salário. E se quiser dizer que ele tem adicional periculosidade, você diz, mas não pode chamar salário de remuneração. Vamos continuar. Opa. Outra coisa importante é o tipo de salário. Você vê que nesse caso aqui, ó, existe no salário, na parte de cima aqui, existe uma coisa chamada salário, e tá aqui, ó, 30 dias. E embaixo você vai encontrar a referência diferente, o salário hora e repouso semanal remunerado. Qual é a diferença? A diferença é que esse de cima é chamado mensalista e o de baixo é chamado de horista. Vamos explicar isso agora. Tem pessoas que recebem o salário por mês e tem pessoas que recebem o salário por hora. E nós vamos explicar isso agora. Vamos lá. O mensalista é a pessoa que recebe salário por mês. Então, se o mês é de 28 dias, 29 dias, 31 dias, ele vai receber sempre o mesmo salário. Digamos que esse cara recebesse R$1.000, ele receberia R$1.000. Indiferente de que mês se trata, né? Já o horista, não. Ele recebe
por hora, por dia, 220 horas no mês ou 7 horas e 20 por dia. Essas 7 horas e 20 é importante analisar, porque você vai precisar de entender. Se você observar aqui, ó, é hora quebrada. Então é necessário ficar atento com isso. O horista ele recebe por hora, por dia de trabalho. Vamos lá. O mês do horista, ele é contado sempre por 30. Não interessa se o mês teve 28, 29, 30, 31, não interessa. É sempre 30. Ele vai receber sempre 30. E acabou. Já o horista é diferente. Então, o mês de fevereiro, que tem 7 horas e 20, tem 28 dias, ele vai receber 205 horas. Então, o que vai acontecer? 220 horas. Ele vai pegar no mês, ele ganha R$1, por exemplo. Ele vai multiplicar por 205, vai multiplicar, se o mês é de 29, 212. Entenda, nós estamos falando de mês, não estamos falando de quantos dias ele trabalhou no mês. Então, fevereiro, tem fevereiro do ano normal, bissexto, é 29, então aquele fevereiro ele vai receber um pouquinho mais de salário, porque o salário dele não é fechado, não é R$1.000 por mês, o salário dele vai R$1 por hora, então vai ser multiplicado. Então, no mês de 29 dias, ele vai receber 212 horas e 40, e assim por diante. Vamos fazer aqui um exemplo do caso. Olha só, o salário é por R$2, esse cara ele ganha o mesmo salário do outro mensalista, ganha R$1.000, por exemplo, mas o salário dele por hora é R$2. No mês de 28 dias, 28 vezes 7 horas e 20, que dá 205,20, vezes R$2, então o salário dele daquele mês é 239,56. No mês de 29, o salário vai aumentar, porque é um dia a mais. No mês de 30, 275, e no mês de 31 ele vai ganhar mais do que é o comum. De um mensalista que ganha o mesmo salário que ele, no mês de 30, vai receber 275, no mês de 28 ele vai receber 275, no mês de 31 ele vai receber 275. Já o horista tem essa variação. É bom lembrar que no mês que tem mais meses de 31 do que 29 e 30, tá? Por que há essa diferenciação? Porque as empresas, elas tendem antigamente era muito mais comum que hoje é mais incomum. Então, por exemplo, o cariourista, se ele falta na sexta-feira ou qualquer dia da semana, eles podem descontar o DSR, que é o descanso semanal remunerado. Porque ele entende o seguinte, você trabalha por hora, você não trabalhou a semana toda, por que eu tenho que pagar o descanso semanal remunerado? Eu não tenho que pagar o seu domingo. Não esquecendo que os 7 horas e 20 por dia, ele é feito para quem trabalha de segunda a sábado. A gente fala, mas eu não trabalho de segunda a sábado, eu trabalho de segunda a sexta. Se você observar o horário, o sábado, na verdade, ele é compensado na semana. Então, aquelas 7 horas e 20 que você teria que trabalhar no sábado é dividido na semana. Por isso que as pessoas entram às 8, saem às 17h48. Se você fizer o cálculo direitinho, você vai perceber que 8 horas e 48 minutos vezes 5 vai dar 44 horas semanais. Portanto, a lei fala que nós temos que fazer 220 horas mensais, 44 horas semanais, porque sábado é um dia útil. Por isso que o quinto dia útil é usado o sábado para contar. É contado o sábado. Então, o sábado, você vai contar os dias úteis para o pagamento, então você começa a contar, não pula o sábado, conta o sábado, e aí só pula o domingo. Por isso que é contado 7 horas e 20. Quem trabalha de segunda a sexta, ainda assim trabalha 44 horas semanais, e trabalha 44 horas semanais, e ainda assim tem que compensar durante essa semana. Então, hoje é muito raro as empresas fazerem desconto do DSR, descanso semanal remunerado, com esse contexto, tá? Mas é compreensível. Vamos continuar. Fato útil. Qual a razão de um dia ser 220, como eu acabei de explicar? Olha lá, 44 horas dividido por 6, 7 horas e 20. 220 horas por mês, 7 horas e 20. Sempre 7 horas e 20. Mas não é só isso. No contra-cheque, você nunca vai encontrar 7 horas e 20. Você não vai encontrar 7 horas e 33. Se você tentar calcular, pegar
7 vezes 6, 42. 7 vezes 33 vai dar mais do que 2 horas para completar 44. Então, como é que funciona? Mas se você multiplicar 6 vezes 7 vai dar 42. E 6 vezes 20 minutos vai dar 2 horas. E por que no Elite aparece 33? Está pagando a mais? Não, não está pagando a mais. É o seguinte, o programa de folha de pagamento é um computador, e o computador não reconhece minutos. E para ele tudo se conta de 0 a 100, de 0 a 100, de 0 a 100. Então como é que ele faz para equalizar? Se você falou para ele, 20 minutos, ele fala, o que é 20 minutos? Ele não entende, ele entende que 20 minutos é 25 centésimos. E não é? O que ele faz? Ele pega, quando você lança 10 minutos, ele precisa entender 16,6666. Senão, ele vai pegar o 10 minutos e dividir. Como é que funciona? É importante entender. Por que é importante entender isso? Porque você vai olhar no Lerite, vai estar assim. No Lerite nunca vai estar 7 minutos e 20. Vai estar sempre 7,33. Olha aí. O que o computador faz para equalizar esse problema? Ele pega os 60 minutos, divide por 100 e resulta 1,666 por minuto. Aí ele multiplica pelos 10 minutos lá, vai dar a fração necessária. Ou seja, para cada minuto lançado, ele entende 1 na fração de 100. Assim, nos contra-cheques sempre vai encontrar números quebrados. Quer ver um exemplo? Olha só. Olha aí em cima, 190,67. Ué, existe 67? O que é 67? O que 60 já dá 1 minuto, então devia ser 191, né? Não. Para a máquina, isso aí é um quebrado. E como é que funciona? Olha aqui embaixo, ó. 190,67, que é a linguagem de máquina, dividido por 7,33, dá 26 dias. 26 dias a 7,20 daria 190. Faz o cálculo, que eu não estou com o cálculo aqui. Mas, não, eu vou fazer. 190, 30 dias, 26 dias, 26 dias, 7 horas 20, dá 190,40. Então, o 40, que aqui no final, é exatamente 40 vezes 1,666, vai dar 1,67. É a forma da máquina fazer o cálculo exato. Essa é a razão pela qual tem essa dízima, tá? Então, como nós vemos aqui no Lerite aqui de cima, se ele pegar, soma, você vê que esse é um mês de 31 dias, que é lá, 227, 33, 34, que arredondou, mas no final é 31 dias, 26 dias. E detalhe, o mensalista é diferente do horista, porque o mensalista ele lança só salário, 30. O mensalista ele separa o que você realmente trabalhou, essa pessoa trabalhou 190 dias, 26 dias no mês, e ele folgou 5. Significa que esse rapaz trabalha de segunda a sábado, tá? Porque se fosse diferente, ele teria constado aqui. Se ele faltasse durante a semana, teria perdido assim, ó, desconto do DSR lá. Não seria desconto do salário, porque quando o horista, quando aparece no leito de falta, ele coloca assim, falta 7,33, por exemplo, e desconto do DSR 7,33. Porque ele não vai pagar o domingo daquela semana. Por isso que essa pessoa ele trabalhou o mês inteiro. Sempre que você quiser saber que ele trabalhou o mês inteiro, ele vai estar aqui. E aí, quando é saldo de salário, é a mesma coisa. Saldo de salário na rescisão vai estar lá 10 dias. Logicamente que não tem 10 dias seguidos. Então, ele vai pagar lá quanto ele trabalhou na semana e qual foi o DSR pago ali. E vai descontar lá embaixo separadamente. Então, viu esses números quebrados? O 733 está sendo usado. Ok? Então, amigos, o cálculo que nós queremos mostrar esse. Numa rescisão é muito simples. Né? Uma rescisão, nós costumamos simplesmente pegar o salário que tiver lá, dividir por 30, multiplicar pelos dias do mês, porque a rescisão, algumas rescisões, elas têm a preocupação de valorar isso de forma diferente, né? Tem rescisão que vai fazer simplesmente pegar a quantia de dias, não interessa se ele é horista ou mensalista, colocar lá. Mas tem rescisão que vai ter essa preocupação, vai colocar os dias, saldo de salário, dias úteis e saldo de salário DSR. Qualquer uma das duas, você já vai hoje ter condição de
compreender. Então, é uma aula simples e pequena, apenas para dar essa ideia principal. Nos encontramos em breve para continuar as aulas.